Gente, boa noite. Eu quero agradecer vocês por mais um encontro aqui. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, o sufrágio feminino na virada do século, a crescente influência do racismo. Queria agradecer a nossa mediadora, Delza, por estar sempre aqui conosco. A Delza é cientista social e mestranda em Sociologia Política pela UFSC. Ela entrega o Núcleo de Pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea e é colaboradora do Laboratório de Sociologia do Trabalho, o Lastro. Também queria agradecer o Lilian por estar aqui com a gente, nosso intérprete. E é isso, gente. Mas me recuso a anotar ditados de uma mulher de cor. É mesmo? Disse a senhorita Anthony. Pois então, ela disse, você não precisa mais anotar ditados meus. A senhorita Wills é minha convidada e qualquer insulto a ela é um insulto a mim. Por isso, se é assim que você se sente, não precisa mais ficar aqui. Então a gente vê aí, né, eu acho importante citar esse começo do texto, porque mostra, assim, o peso do que era o racismo nos Estados Unidos nesse período, que é uma noção muito clara, assim, de segregação racial, e isso reforça o quanto que, enquanto que no Brasil o racismo ele é muito assimilacionista, né, nos Estados Unidos é segregacionista, é tudo muito declarado mesmo, né, a ponto de ficar muito claro que pessoas de cor
não tinha um valor humano nenhum, assim, a ponto dela não merecer qualquer atenção, qualquer reconhecimento, nem que fosse das suas próprias palavras. E a Susan, apesar de todas as contradições que o texto apresenta sobre ela, ela era uma mulher branca que tinha uma compreensão. A Susan é uma daquelas mulheres que a gente já falou nos capítulos anteriores, que participou das convenções, que pautava o direito do voto das mulheres, e que comete vários equívocos, né? Que acaba culminando lá na frente no que a gente vai chamar da segregação das pautas, né? Que é o contrário do que a interseccionalidade propõe. Mas a Susan, ela tinha essa noção de que era importante tratar as pessoas com igualdade, né? E ela tinha várias amigas negras e a Ida Wills era uma delas. E aí nesse texto fica bem claro que a Susan, ela tinha essa compreensão de que se fosse para insultar a convidada dela, era a mesma coisa que estivesse insultando ela mesma. Então ela não admitiria esse tipo de coisa. E nessas cartas que a Susan vai trocar com a Ida, né, ela pergunta muito para essa amiga dela negra, isso acontece até hoje, né, das pessoas que têm uma certa relação assim de aliado dentro da luta, de perguntar pra gente, né, se tá errando, pô, o que você acha disso? É uma relação de troca, essa dialogicidade que acontece muito no espaço coletivo. E a Wills, ela com muita firmeza, ela nunca cede só porque a amiga dela só porque a Susan é amiga dela, né? E aí ela fala sempre pra Susan, olha, você errou nisso, errou naquilo. E ela vai mostrando durante o texto, a Davis vai descrevendo, né, quais são os pontos que a Ida Wills vai falar sobre a Susan. E começa falando ali sobre a figura do Frederick Douglass, né? Que, como a gente já falou, é uma abolicionista muito importante, enfim, dono de uma oratória incrível, e que foi muito importante para defender não só os direitos civis da população negra no geral, mas inclusive foi quem encapou inicialmente a pauta do direito do voto das mulheres. E ele nem disse assim, ó, tem que ser do direito das mulheres negras. Ele entendia que todas as mulheres tinham que votar. Né? Se estava votando ali pelo direito dos homens votarem, homens negros, por que não mulheres? Então ele não estava nem racializando a discussão de dizer tem que ser mulheres negras. Ele entendia que todas as mulheres, o voto tinha que ser universal para essas mulheres também. Só que olha como acontece, né? O racismo está tão impregnado na construção desses seres, dessas mulheres que estão participando desses espaços, e também dos homens brancos, né, que estão ali, mas o capítulo dá um destaque muito grande para essas mulheres, que elas não percebem que ao tentar dizer que agora esses próprios homens negros que que construíram esse espaço junto com elas, né, de entender o lugar das mulheres dentro dessa luta, eram importantes aliados, elas optam por um determinado em diversos momentos em abrir mão dessa parceria e tocar sozinha essa luta, com exclusividade somente da questão das mulheres brancas. Por quê? Porque se não estava dado ainda os direitos civis da população negra, pautar o direito ao voto da mulher negra era como dizer assim: eu estou botando a minha luta em risco, porque eu preciso garantir alguma coisa. Eu prefiro garantir o direito do voto das mulheres, né? De mulheres que estão dentro do grupo que eu represento, que eu me insiro. Então, essa noção muito recortada, né? Muito fechada e egoísta, inclusive, dentro da construção que era coletiva. E aí tem um momento em que a Susan, ela comenta, né, com a Ilse, pô, você acha que eu errei quando eu coloquei o Douglas em segundo plano? Porque eu achei que era mais importante naquela época atrair as mulheres brancas do Sul para o movimento feminino. E eu achei que se eu colocasse de novo um homem na condição de honra, eu não estaria dando o devido lugar que eu deveria dar para as mulheres. Então, essa noção assim, né, de separação de gênero, numa compreensão muito estrita, de não entender que naquele momento o que estava sendo colocado, para além de ser o voto do direito das mulheres negras ou mulheres brancas, ou que fosse do grupo dessas mulheres, querendo ou não, era uma luta que a gente vai chamar hoje de antirracista, né? Estava se pautando ali uma campanha pelos direitos. Então, se era uma campanha pelos direitos civis e os Estados Unidos estavam vivendo um momento muito específico de muitas convenções, de trazer essas pautas, a sobreposição dessas pautas era muito problemática para a própria construção desse movimento coletivo.
Mas aí é uma das facetas desse movimento, né? O capítulo segue e vai mostrando quais foram os detalhes, né, desses processos. E a Anthony, ela reconhece em vários momentos, poxa, eu não imaginava que eu estava agindo errado quando eu estava fazendo a opção pelas mulheres, eu achei que eu estava fazendo a melhor coisa. E uma noção também de protecionismo que é muito baseada numa noção do que acontece ainda hoje nos nossos movimentos, né? E eu acredito que isso tenha muito do legado dessa primeira onda, porque querendo ou não, a gente não se lembra totalmente do que foi a primeira onda. A gente vai construindo outros movimentos, a gente vai chamando de movimento feminista negro interseccional, daqui a pouco a gente vai chamar de outras coisas. Os limites desse feminismo também vão aparecer e vão querer sugerir outras propostas, mas essa linha histórica do que foram os movimentos feministas, do que foram essas primeiras lutas de mulheres, elas ainda seguem presentes no nosso cotidiano. Então, não é raro, não são raras as vezes que a gente percebe que, mesmo parecendo tão óbvia qual é a decisão que deveria ser tomada num espaço, ainda assim, as pessoas que estão com a caneta na mão, as pessoas que estão num lugar de destaque, que têm condições, que teriam condições reais, assim, de fato pautar a vida de todas as pessoas, elas decidem pautar a vida de um grupo específico, né? E os outros grupos passam a não ser tão importantes, tão prioritários assim. E mesmo dentro desses espaços, tendo figuras que a gente considera aliada, né? E é muito maluco, porque quando a gente pega, por exemplo, vou fazer vou fazer um link com o que aconteceu aqui no movimento em defesa das cotas no Brasil, né? Então, a gente vê que vários intelectuais que hoje se debruçam em estudar a questão racial e ação afirmativa no Brasil foram intelectuais que não assinaram a carta pelas cotas sociais. E tinham seus argumentos. Né? Hoje, muitos deles preferem apagar da história o que eles fizeram, né? Não retomam muito esse episódio. Alguns dão umas desculpas bem do tipo assim, ai, eu fiz isso porque, na verdade, eu recebi um telefonema perguntando se eu era contra ou não, e eu achei que isso era segregar, né? Era não entender a noção de negro, de pessoas negras também na mesma condição de igualdade de acessar os mesmos direitos. Então, essas noções equivocadas sobre o que é protecionismo de pessoa negra, o que é essa própria noção, né? Acho que o sujeito negro, ele está até hoje, né, numa condição muito ambígua de compreensão. Então, sempre foram os brancos que disseram quem eram os negros, né? A população branca dizia quem eram as pessoas negras. E em um determinado momento, seja pela campanha de direitos civis nos Estados Unidos, seja pelos movimentos aqui no Brasil, essas pessoas negras tomam a voz e elas dizem quem elas são e o que elas querem. E mesmo essas pessoas que se colocam a estar ao lado delas para lutarem, elas ficam confusas, porque elas estão inseridas num contexto em que elas aprenderam a dizer quem são as pessoas negras e o que elas precisam e como elas devem viver. E é muito disso que a gente vê nas falas da Susan Anthony, uma mulher que o tempo inteiro está tentando se justificar por que ela não agiu da maneira que ela deveria ter agido. Mas é muito da construção dela daquele tempo, né? Então, ela reconhece que essa preocupação com o avanço do movimento sufragista acabou concatenando com diversas ações racistas. E ela acreditava que, na época, se ela colocasse essas mulheres negras num espaço que não estava preparado para receber essas mulheres negras, que elas falam mulheres de cor, né? Pessoas de cor, elas poderiam gerar um embate muito grande e isso poderia ser muito ruim para o avanço das lutas. Ou seja, quantas vezes a gente não vê ainda hoje nossos espaços, por medo de a gente fazer um enfrentamento que precisa ser feito para quebrar as raízes profundas das opressões que a gente não quer enfrentar, e isso é sobretudo. Inclusive, o movimento negro também enfrenta esse desafio, né, em relação a outros grupos que estão pautando seus direitos hoje. Seja as questões, né, de gênero, de sexualidades. E às vezes a gente, por não fazer esse enfrentamento que é necessário para que a gente possa avançar e avançar com qualidade, e avançar de fato numa luta coletiva que vai entregar os resultados que a gente precisa, a gente vai, né, vivendo um dia de cada vez, vai fazendo os enfrentamentos que a gente acha que não vai gerar tanto embate, tanta crítica, e vai acreditando que vai chegar um momento em que esse movimento vai estar pronto para enfrentar isso. Só que nesse processo, quantas violências são permeadas, né? Quantas coisas acontecem? Então, não é à toa que
muitas vezes a gente vê espaços que deveriam ser acolhedores sendo acusados de transfóbicos, sendo acusados de homofóbicos, de várias coisas, porque essas lutas elas estão entrelaçadas, né? Os atravessamentos são múltiplos e nem sempre a gente dá conta mesmo, nem sempre a gente dá conta. Mas o que vai pautar se a gente vai conseguir fazer de fato a luta antirracista, como ela se pretende ser, é a nossa disposição para reconstruir, né? Reconstruir, desconstruir, construir de novo o que de fato tem que ser construído, que é nessa troca verdadeira de diálogos entre o que as pessoas estão vivenciando. E aí a Susan, né, ela vai mostrar com a fala dela, assim, a fala de uma mulher branca que, no ápice, né, do seu espaço de ganho de espaço político, pautou muito pouco, né? Pautou muito pouco o direito das pessoas negras e ela tinha condições para isso, né? Então, existia uma agenda de pautas que estavam colocadas em questão. Então, ali em 1894, a supressão do direito do voto da população negra no Sul, o sistema legal de segregação e a vigência da lei de linchamento já estavam consolidados. E eram pautas que as mulheres que estavam começando o movimento feminista precisavam ter entendido que eram pauta delas também. Que não eram pauta somente da população negra do Sul. Mas elas não tiveram essa compreensão. E isso faz com que a gente precise, que a gente reflita sobre o nosso tempo, né? Porque esses foram os erros dessas mulheres dessa época. E quais serão os nossos erros? Quais são os nossos equívocos de hoje? Quais são as coisas que a gente não está conseguindo enfrentar e que a gente está deixando passar em nome de um suposto avanço? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Com essa palavra de avanço. Essa palavra avanço, muitas vezes, ela é pautada muito na noção de progresso. E a gente não tem muito claro, muito, né? Muito, não está muito nítido para nós o que é esse progresso. Então, a gente segue muito uma linha do que se espera de forma colonizada de progresso. E quantas vezes, em nome de um progresso, a gente passa um monte de coisa no Congresso Nacional, porque precisa avançar em nome do progresso. Né? Dentro dos nossos coletivos, a gente deixa certas pautas passarem em nome de um progresso, de uma luta que ainda não avançou. Mas muitas vezes é preciso voltar um pouco e botar essas mulheres que ainda não estão conseguindo discutir o que precisa ser discutido. Porque o conflito ele não vai ser superado, ele precisa ser enfrentado, debatido. Né? A gente não está pautando aqui fascismo que vai superar o conflito por um viés autoritário. A gente está pautando aqui trocas, e trocas de diálogos entre o movimento coletivo é essencial, assim. E nem sempre a gente vai chegar no resultado perfeito. Então, é muito importante ter isso em mente, assim. Por mais que essas mulheres tivessem a maior compreensão antirracista, ainda assim elas teriam cometido equívocos no processo. Mas o que a Davis está tentando mostrar é o quanto que esse racismo que foi praticado pelas ações dessas mulheres brancas acabaram culminando mesmo, né? Acabaram concatenando em muitas das coisas que hoje a gente está tendo que voltar e pautar. Então, condições de trabalho é uma coisa que a Davis volta nesse capítulo de novo. As mulheres, elas, por não estar tendo condições de falar muito sobre elas, as mulheres negras, né, de pautar os seus direitos, elas não tinham praticamente condição nenhuma de ficar pautando quais eram as condições de trabalho que elas teriam. E lembrando, esse capítulo é uma continuação do capítulo anterior que falou muito sobre condição de trabalho, que falou muito sobre como as pessoas que arrendavam terras, né, estavam em condições muito, muito próximas e análogas à escravidão. Né? Então, elas tinham que trabalhar, elas tentavam comprar aquela terra e parece que cada ano que passava, a dívida aumentava e se elas sofressem abusos dos proprietários, abusos inclusive sexuais, tanto seus companheiros quanto elas eram punidos, sejam punidos com multa, sejam punidos inclusive já num cárcere. Então, a noção de linchamento, a noção de exploração, né, de mão de obra de trabalho e o racismo são bases assim estruturantes desse sistema capitalista ali nos Estados Unidos, né? E é muito maluco porque a noção de escravidão foi superada, né? Então, não existe mais escravidão, já aconteceu a abolição aqui. Mas e os efeitos dessa escravidão nas formas de relações de trabalho? E os efeitos da escravidão nos coletivos que vão sendo construídos a partir dali, nas lutas que vão se estabelecendo. Então a gente precisa sempre se questionar, né? Quais são as lógicas
coloniais que estão pautadas ainda na minha fala hoje? Quais são as lógicas coloniais que estão pautadas ainda no meu agir, no meu existir, na minha forma de fazer política? A gente não está livre disso. A gente está imerso nisso, inclusive. E é um processo intenso, né, de perceber que o quanto que o racismo ele alimenta essas iniciativas também imperialistas, né? Essa noção ainda de sul global, norte global, por que se prioriza determinados autores, por que não se prioriza outros autores, por que no a própria noção de movimento sufragista ainda é muito forte. Acho que falta muito, eu vejo muito nos movimentos as pessoas vivenciam a experiência, né? Então elas estão nesses espaços e elas se sentem de alguma maneira, muitas vezes, não acolhidas o suficiente, sofrendo racismo, e elas decidem que o feminismo branco, uma nomenclatura bem genérica, não as representa, e elas vão atrás de outras alternativas, então, o feminismo negro. Mas entender o que é esse feminismo branco é o X da questão. Mas de que feminismo branco a gente está falando? Porque tem várias ondas, né? E todas elas trazem um monte de complexidade e um monte de problema diferente. Não que os nossos também atuais não tragam, porque a gente está vivendo, as coisas estão acontecendo. Mas existe uma historicidade racial e de exclusão racial dentro desses espaços, principalmente no movimento sufragista da primeira onda, que mostra muito do porquê muitos movimentos ainda hoje pautam a transfobia como um projeto político. Não veem problema em ser transfóbico, porque tem até um argumento político para defender isso, né? De que é porque é uma noção material do que é mulher, porque não adianta você dizer que você é mulher a partir de 25 anos, decidir que agora eu sou um homem trans, porque na verdade, socialmente eu vou continuar sendo vista como com o meu biológico. Então, essa valorização do biológico, todas essas questões que estão ainda super em alta depois de tanto tempo, não é uma coisa que aconteceu e que ficou lá no passado. E é por isso que Davis tem essa necessidade de escrever esse livro, porque ela quer mostrar como essas três categorias, mulheres, raça e classe, ela não falou gênero, né? Ela fala de mulheres, raça e classe, estão muito juntas e elas estão muito atravessadas, e que quando a gente ignora uma delas, a gente comete erros muito gravíssimos e que vão lá na frente aparecer como um dos grandes problemas da nossa luta interseccional. Então, a interseccionalidade não foi possível inicialmente porque essas mulheres não estavam dispostas, né? Elas não estavam dispostas. E a Davis cita vários nomes delas, né? E tem um momento ali na página 134 que a Davis vai falar, né? Sobre a situação das mulheres negras, as mulheres de cor não serem obrigadas a viajar nos vagões para fumantes e que recomendações apropriadas fossem fornecidas para elas. Então, olha o tipo de pauta que mulheres negras estavam colocando, né? Várias sufragistas negras, né? Então, a gente tem a Wilson Jackson, que foi admitida na convenção porque o Estado sede entendia, né, a necessidade de uma associação sufragista para mulheres negras. E aí você vê que, dependendo do estado e da localização dele, mais ou menos ao sul dos Estados Unidos, esse racismo ainda era mais explícito. E essa questão do voto é muito interessante da gente perceber como era uma pauta que poderia super ter sido agregada desde o início para todas as mulheres. Não há uma justificativa lógica e racional que a gente possa dizer assim, faz sentido as mulheres brancas, né, da época terem tido medo, assim, de incluir essas mulheres negras, porque, sei lá, elas acharam que elas já tinham direitos, né, elas estavam há mais tempo lutando. Não tinha. Pelo contrário, as mulheres negras estavam numa condição de submissão, de subserviência, assim, absurda, de condições de trabalho, de tudo, de não poder participar nem de convenções. Então, eram poucos os nomes de mulheres negras que, aos poucos, foram conquistando espaço nessas convenções. Mas por muito tempo, quem representou essas mulheres foi o Frederick Douglass, que era, então, por muito tempo, porta-voz de mulheres, né? Então, ele foi conhecido como o homem do direito das mulheres. E nem levando em consideração a construção do Frederick Douglass nessa luta pelo direito das mulheres, ainda assim o movimento sufragista não percebeu a importância de incorporar as questões raciais. E isso é muito grave, assim. E aí, já encerrando, para a gente levar para o debate, eu queria, então, que a gente percebesse, assim, né, quais são os principais pontos desse capítulo, né?
Eu recebi hoje no meu chat uma pergunta de uma pessoa que não está presente, mas que queria entender se o movimento feminista pode ser racista. Que, olhando assim, parece que é óbvia a resposta, né? Porque a gente olha no dia a dia, é o que mais os movimentos são acusados de racismo. Mas eu queria tentar responder nessa reflexão de hoje essa pergunta, assim. Não só pode ser racista, como a historicidade do próprio movimento feminista tem se mostrado, né, muito preocupado perto do que deveria, de fato, alcançar como proposta de projeto político para o combate ao racismo. E digo mais, e digo que o antirracismo não se trata de lutar sobre o fim do racismo. O racismo é uma das pautas, né, do antirracismo, mas se entender antirracista é uma responsabilidade muito grande. Eu não diria que eu sou antirracista, eu diria que eu sou uma pessoa que está construindo esse projeto antirracista, né, que está entendendo e que está tentando ver como é que isso se dá no meu dia a dia, como é que eu posso praticar isso nas minhas lutas. Porque muitas coisas, até pelas minhas formações mesmo pessoais, humanas, eu não tenho acesso ainda. Por mais leitura que eu leia, eu ainda não convivo, ainda não acesso de debate. E é por isso que a troca ela é tão importante. Então, perceber que o seu movimento ele não tem a verdade absoluta, que o seu movimento ele está em construção com vários outros, e que existem questões que não estão ali para ser colocadas como uma coisa a ser provada. O racismo não é uma coisa que tem que ser provado. A história da humanidade mostra que o racismo ele é real. É um sistema de opressão. Então, não cabe num movimento feminista, quaisquer que seja a titulação dele, ser feminista interseccional, o que quer que seja, questionar a homofobia, questionar a transfobia, questionar racismo, questionar o que quer que seja, que a gente sabe que são opressões estruturais. Não está dentro da nossa alçada ficar se perguntando o tempo inteiro se aquela pessoa está ou não está sendo vítima de determinada opressão. Porque ouvir essas pessoas é o que vai fazer com que a gente aprenda cada vez mais e fazer com que a gente cometa menos erros, né? Porque a Susan, mesmo se mostrando uma aliada muito importante na luta do direito das mulheres, foi uma líder muito importante que deixou passar diversas questões, né? E é muito maluco porque a Ida Wills, ela consegue manter essa relação de aliança com a Susan, mesmo reconhecendo todos os equívocos dela. E eu acho que isso deixa uma lição para nós. Como lidar com os nossos aliados que ainda não estão. Como construir uma luta hoje com os nossos aliados sem levar para o plano da individualização. Como reconhecer a coletividade, mesmo quando a gente é colocado de frente com as individualizações dessas pessoas que usam dos seus privilégios, muitas vezes até mesmo para sobrepor as nossas pautas. Eu acho que são questionamentos que a Davis traz nesse capítulo e que a gente pode construir aqui com reflexões, perguntas. Eu tento responder alguma coisa que eu souber também. E eu acho que é isso. Temos aí mais 20 minutos. Muito obrigada, galera. Obrigada, Delsa. Para mim estava aparecendo. Obrigada, Delsa. Obrigada, Guilherme, também. Se vocês tiverem alguma pergunta, reflexão, pode colocar aqui no chat ou ligar o microfone mesmo. Delsa, esse foi um capítulo mais pesado para mim, assim, dos que eu li, foi o mais pesado que pesou, porque eu acho que trouxe uma reflexão para o momento atual, né? Até essa questão do bolsonarismo, né? Eu ainda não entendo, assim, como conhecidos, amigos meus, né? Mulheres, gays, né? Votaram no Bolsonaro, assim, entendeu, né? Como isso entender esse processo. E uma das coisas que eu achei do capítulo também, que eu acho que quando as mulheres, né, nesse movimento deixaram de defender a luta antirracista, elas acabaram caindo numa armadilha, né, que foi o sexismo, né, e daí, que é para mim é uma loucura isso, né, claro que tem a época, mas assim,
para mim, pareceu um retrocesso, né? Porque elas estavam buscando voto para ter um pouco mais de liberdade e caem num papel de, né, sexista pequeno, né? Então essa era a minha colocação e a minha, né, assim, foi difícil então entender assim que foi outro momento histórico, né? Mas para mim foi o maior erro, assim, né? Porque reduziu o papel da mulher, né? E isso tem reflexo até hoje, como tu falou, né? No movimento feminista, né? E assim a minha pergunta sempre é essa, né? Como explicar isso que parece tão óbvio para mim, assim, tipo assim, que você não pode, como mulher, eu não consigo me ver, né? Racista, homofóbica, ou bolsonarista, ou, né, ou extrema-direita, porque a gente já foi vítima de muitas coisas, né? E aquelas mulheres, mesmo sendo vítima de uma privação do direito de votar, né, escolheram esse papel de mulher, né, com privilégios, né, que era responsável por preservar uma raça limpa, mais branca, né, e excluir os estrangeiros, os negros. Essa é a minha reflexão. Eu acho que a tua fala, ela já explica, assim, os teus anseios, né, as tuas inquietudes, e fala muito de um lugar de alguém que já se deu conta de vários equívocos dos movimentos feministas atuais, e que fica se questionando, né, como é possível, como é uma coisa tão clara e as pessoas não estão vendo, como podem não estar entendendo que isso é o básico para a gente conseguir construir uma luta coletiva. Mas é muito maluco, porque quando você está num espaço, a gente tende a ter diversas opiniões naquele espaço, né? As pessoas estão partindo de um projeto político, mas as experiências com cada pauta daquela é diferente, né? Cada um encara aquele projeto, geralmente de um ponto de vista, né? Só vamos supor, estou dentro de um projeto coletivo pela vocês mesmos aí, pela questão da situação das pessoas em situação de rua. Mas muitas são mobilizadas por motivações totalmente diferentes, mesmo que estão mirando o fim, né, o direito à moradia, o fim dessa situação das pessoas na rua, né, que elas possam ter cada vez mais a sua garantia de dignidade, assim. Mas a motivação que te levou ali, mesmo que o ponto em comum seja que o capitalismo seja quebrado para que ele não fortaleça cada vez mais essa desigualdade racial, social que leva essas pessoas a estarem nessas condições, ainda assim vai ser diferente das condições e das motivações da Cláudia, que vai ser diferente das motivações do Zé e dos outros coletivos, das outras pessoas do coletivo Repor. E eu acredito que é um pouco disso, assim, cada um fica muito restrito à sua motivação pessoal. Eu estou aqui por isso. Então, enquanto couber a minha motivação, eu estou atuando. Quando a minha motivação ela não puder mais, eu não conseguir mais sentir que ela está sendo aqui super suprida, contemplada, eu caio fora. E aí, nesse lugar, levando em consideração que o racismo é um sistema de opressão e que ele dá poder para determinadas pessoas oprimir outras, a gente tem aí um componente que é muito pesado, né? Que é o componente da opressão. Então, é do poder mesmo. Então, é do lugar de poder. Essas mulheres brancas, elas estavam ocupando um lugar de poder totalmente diferente dessas mulheres negras. E elas usaram de motivações pessoais do que elas achavam que era a luta pelo direito ao voto para determinar praticamente como que cada um... para determinar a vida de mulheres negras. Foi isso, uma determinação que, né, de vidas de outras pessoas a partir dessas próprias motivações, porque elas entendiam que mulheres negras naquela época. Por que mulher negra está pautando o voto? Elas não têm aí a campanha dos direitos civis delas com Frederick Douglass e os amigos negros delas? Que elas pautem lá no canto delas. Eu vou continuar tocando meu movimento aqui. Então, essa falta de compreensão coletiva levou a essa incompreensão total do que poderia ser interseccionalidade. E aí o movimento ele ficou totalmente segmentado, né? E o pior é que isso acontece muito hoje ainda. A gente não superou os efeitos desse feminismo sufragista. Ele está muito presente. A diferença é que hoje a gente consegue apontar.
E aí eu acho que aí pelo menos o debate acontece, e vai para a luta, e vai para o embate, e do embate surgem coisas novas, surgem pessoas novas, ideias novas. E naquela época não tinha, né? Então, é os limites mesmo da historicidade do momento. Vamos lá. Cláudia quer falar. Vamos lá, Cláudia. Então, boa noite. Odel, você me esclarece uma coisa. Você acha que uma pessoa que milita nas causas raciais, é uma pergunta mais ou menos parecida com essa que o Zé te fez, porque a gente estava conversando sobre isso hoje. Uma pessoa que milita nas causas raciais e que não e que é contra o feminismo, que é contra as causas LGBTs, você acha que os movimentos que não se unem, ele enfraquece o outro movimento? Eu estou entendendo que são duas perguntas. Duas perguntas. São duas perguntas. Uma pergunta é se as pessoas não se unirem de diversos movimentos diferentes, isso é enfraquecer a luta coletiva. Sim. E eu estou entendendo que uma segunda pergunta que tu tentou fazer, mas tu não concluiu ela, é sobre o fato de pessoas militantes negras estarem dentro de uma causa e não apoiarem as lutas, não? Não, eu dei só um exemplo. Eu, na verdade, quis dizer que sim, uma pessoa que luta por uma militância, seja ela pelas causas raciais, pelo feminismo, e ela for contra as outras, você acha que isso enfraquece o movimento? Ou você acha que é independente, uma coisa independe da outra? Sim, elas enfraquecem o movimento. Elas enfraquecem o movimento. A grande questão é como é que a gente faz essa mediação de pautas que parecem tão dissociadas e que parecem tão prioritárias e urgentes. E aí é que tá. Essa noção de urgência, esse senso de urgência que os movimentos, seja feministas, seja os movimentos LGBTs, movimentos negros, movimentos indígenas, todos esses movimentos que estão, querendo ou não, colocados na sociedade, que surgiram por uma necessidade, né, de não estarem colocados no plano desse projeto de sociedade que a gente tem, que é colonial, né? Então, essas pessoas, elas se veem socialmente deslocadas e com retiradas de direitos o tempo inteiro. Então, elas se unem, constroem esses movimentos. Construir coletivamente com essas pessoas não é uma tarefa fácil, porque as pessoas, cada um está construindo o seu movimento com a sua noção de urgência. Então, o movimento negro está pautando as noções de urgência que são históricas. O movimento LGBT também entende que, historicamente, ele também tem uma noção de urgência. Mas talvez a pauta dele tenha sido uma pauta colocada mais recente, então não tenha tanto uma noção de urgência coletiva. Assim, pensando no imaginário coletivo social, né? Que as pessoas acham que é o mais urgente. Mas a Davis, essa é a defesa da Angela Davis, né? De que toda vez que um movimento ele não consegue encontrar um ponto em comum com os outros movimentos que também estão pautados dentro de uma noção anticapitalista, e aí tem recortes, né? Anticapitalista. Eu não querer apoiar um movimento feminista negro liberal não faz eu enfraquecer um movimento antirracista, não. Porque ele está pautando, na verdade, ele está pautando, na verdade, soluções que é parte do problema do que eu estou apontando. Então, não é um problema eu não querer construir com mulheres negras liberais. Eu posso respeitar a decisão delas de se organizarem naquele espaço, de entenderem que as soluções são aquelas, mas eu, numa condição de mulher negra anticapitalista, não consigo achar que exista ponto de confluência de uma luta anticapitalista com uma luta que está pautando exatamente uma solução capitalista. Então, não é sobre isso, mas é sobre pensar, Cláudia, que quando eu, mulher negra, ainda não consigo entender o que é, qual é o impacto da transfobia, qual é o impacto da homofobia, qual é o impacto, né, do que das pessoas indígenas, os povos indígenas passam, do que vários outros grupos que eu não vou dar conta de ficar citando aqui, enfim, pessoas com deficiência vivenciam. O que eu estou fazendo, na verdade, é pautando um pouquinho dessa luta e esquecendo que ela é um todo. E que existe uma coisa em comum que faz com que todas essas opressões sejam mantidas na sociedade que a gente vive. Então, a interseccionalidade nada mais é
Não é essa noção ingênua de, ai, todo mundo dando, né, cirandeiro, coisa mais linda. Ai, agora eu vou fingir que as mulheres brancas, LGBTs, elas não podem ser racistas comigo num determinado momento da minha fala, não é sobre isso. E que eu não posso ser transfóbica num espaço também. Não é sobre isso, mas é de reconhecer que a gente está caminhando para o mesmo ponto. Sim. E é justamente por a gente estar caminhando para o mesmo ponto é que não faz sentido eu ignorar a fala de uma irmã que tá dizendo para mim que eu tô sendo homofóbica com ela, que eu tô sendo, enfim, que eu tô sendo lesbofóbica, que eu tô sendo transfóbica, que eu tô sendo capacitista. Porque estamos todos nessa construção de uma sociedade que ensina tudo isso. E às vezes a gente nem faz ideia de que a gente está falando. Quantas coisas eu falava capacitista e eu fui reconhecer que não era por causa dos Instagrams, assim, né? Dos perfis do Instagram. Que a galera começou a compartilhar. E no começo eu tive relutância, assim, de falar, mas o que isso tem a ver? Mas é isso, essa noção de coletividade que eu tenho do espaço é que me faz não duvidar de que essa fala que a mulher está falando para mim que é capacitista, né? Fala sobre uma experiência de vida dessas mulheres. Eu não posso fingir que elas não são importantes. Que tipo de movimento anticapitalista e feminista eu quero construir se eu ignoro as outras multiplicidades de movimentos? Agora, que isso não sirva, porque às vezes a interseccionalidade virou uma categoria que está banalizada, né? Interseccional, junta um monte de coisa numa salada só e tudo é isso, é interseccional. Não é isso. Eles não estão fingindo que não exista conflitos nos espaços. Ela não está ignorando que, inclusive, em determinados momentos, a pauta racista vai ter uma certa urgência. A pauta antirracista a pauta na luta contra o racismo vai ter uma certa urgência. Né? E aí vai ter momentos que eu vou perceber que, poxa, a fala dessa mulher agora, com necessidades, enfim, de mulheres com deficiências, é uma fala que merece atenção, é urgente. Vamos dar atenção aqui. A gente vai ter momento para voltar e vai construir todo mundo junto de novo, mas não dá para deixar passar. E essa noção, ela só vai ser construída na prática. Isso é que eu tô falando, mas nos espaços não é assim que acontece, né? Não é muito fácil de fazer. Porque se fosse, a gente estava vivendo no paraíso. Coisa mais linda que a gente gostaria de estar vendo nos movimentos. E não é muito assim que funciona, né? O movimento é muito mais um espaço de embate, assim, cara, do que quem vai para os espaços achando que vai ter só acolhimento e não vai aguentar muito tempo, não. Porque é muita gente pautando urgências de pautas, de prioridades, de lutas, e você tem que estar muito disposto, assim, para poder aprender. Né? E os aprendizados acontecem em momentos também diferentes para cada pessoa. Então, nem sempre as pessoas também estão dispostas a esperar o teu tempo de aprender, né? Tem tudo isso. A Jaqueline levantou a mão. E a Gabi também. Vai, Jaque. Tirou? Ah, então é a Gabi. Eu acho que as duas reflexões, tanto da Jaque, né, quanto da Cris. É Cris, né? Seu nome? Meu? Uhum. Cláudia, isso. Eu acho que elas são muito importantes. Eu acho que a Ângela tinha, né, ousando aqui falar, eu acho que ela tinha essa vontade de instigar essa reflexão, né? Tanto nossa, tentando ali ser ativista, militante e tudo mais, quanto das pessoas que querem se aliar aos movimentos, né? E eu consegui ver isso na Jaque e na Cláudia. E eu também consegui ver isso em mim. Eu descobri o feminismo em 2014, foi através de uma música da Beyoncé, e eu fiquei tipo, não sei o que é isso, porque eu era muito nova também. Eu tinha acho que uns 12 anos. E aí eu fui atrás e é justamente isso, esse encantamento, tipo, nossa, isso existe, nossa, vai ser incrível e tudo mais. E aí eu fui, né, muito nova e tal, achando que era aquilo e tudo, mas aí buscando conhecer mais e eu vi que não é assim, que não é esse espaço também totalmente acolhedor, assim como diversos movimentos não vai ser totalmente acolhedor, justamente porque cada um tem suas vivências e suas urgências, né, e nem sempre vão ser atendidas ali. E ainda tem aqueles falsos aliados que estão sendo debatidos muito durante todos os encontros. Que aí, assim, é horrível. E com o tempo também, tentando aprofundar cada vez mais, né? Não só os conhecimentos, mas ouvindo outras pessoas, eu vi que muitas mulheres pretas são contra o feminismo. E eu não entendia a princípio. E aí depois eu fui comparando aquilo que eu já conseguia entender com aquilo que era feito na prática. E eu vi, e eu super entendi por que elas não são a favor, sabe? Eu não fiquei
nossa, eu vou cobrar dessa mulher preta que ela aceite feminismo. Não é assim, porque não é acolhedor para aquela mulher esse movimento. Isso não faz ela ser menos empoderada ou qualquer outro tipo de coisa. Eu acho isso muito ridículo quando a pessoa diz que você não consegue ser mulher feminista, você já isso, aquilo outro, sabe? Denominando uma coisa que você não sabe porque ela escolheu aquilo para si. Também acho que as pessoas têm que ter mais respeito com o tempo do outro de aprender. Não acho que isso vai fazer. Não é. Acho que tem uma diferença entre passar a mão na cabeça, né? Tipo, ele vai sempre ser assim porque ele é homem e tal. Tem uma diferença entre isso e entender que o outro também tem seu tempo de aprender. Ninguém nasceu sabendo. Como você disse, Delza, a gente está inserido em uma sociedade capitalista, racista, machista. Então, tem muitas coisas que a gente repete, que a gente não sabe que está sendo preconceituosa. Eu também aprendi muito durante a pandemia sobre capacitismo. Eu nem sabia qual era o nome do preconceito, eu aprendi durante a pandemia. E eu sei que eu deveria ter aprendido antes, mas eu consegui ouvir, pelo menos, aquela pessoa e aquela urgência daquela pessoa. Então, para mim foi muito importante isso, de conseguir mais uma vez refletir sobre esse assunto e também para entender que se o nosso feminismo hoje ele não é tão interseccional como ele deveria, é justamente por essas raízes históricas desse sufragismo feminino branco, né? E foi muito importante para mim, porque eu não entendi a raiz do problema e através da leitura do capítulo eu consegui entender. Então, acho que foi isso. Cláudia levantou a mão de novo, Cláudia? Sim? Eu levantei, mas eu acho que a minha pergunta vai ser bem complexa e não vai dar tempo, mas a gente conversa numa outra hora ali no particular, pode ser? Pode ser, e tu pode trazer nos próximos capítulos, porque eles são complementares, né? Tem coisas que a Gabi trouxe em outras falas que já vão sendo respondidas nesse capítulo de hoje. Mas, assim, só para fechar com as falas que foram colocadas aqui até agora, eu quero só reforçar, né, que entender as raízes, como a própria Gabi falou, as raízes históricas desse problema é fundamental para a gente conseguir avançar no que a gente queira chamar de avanço, né? Para a gente conseguir caminhar. Vou usar essa palavra, para a gente conseguir caminhar. Se a gente não entende as raízes do problema, a gente vai continuar reproduzindo os efeitos dessas raízes, né? E é um pouco do que acontece, assim. Muitas vezes, se você perguntar para as pessoas por que elas se sentem desconfortáveis dentro de um espaço feminista, elas não sabem dizer. Elas só sabem dizer que elas se sentem desconfortáveis. E o que será que está sendo feito, né? Quais são as metodologias de debate que essas pessoas adotam, né? A noção de hierarquização também, né? De quem que pode falar mais, porque eu sei usar categorias em inglês, eu sei falar um monte de palavra que fala sobre o homem me silenciar. Gente, sinceramente, eu não faço questão nenhuma dessas categorias, sabe? Eu já estou falando disso há muito tempo, tem mulheres que falavam disso há muito tempo, e nem por isso Lélia Gonzalez e várias outras mulheres negras que estavam falando desses problemas são menos importantes do que essas mulheres que agora inventaram os termos em inglês. Então, muitas vezes, o problema da dominação na ciência tem disso, né? Eu estou trabalhando isso no meu TCC. Que muita... Tá mutada, Delza. Que muita coisa do que a Lélia falava, a gente demorou para poder identificar que era teoria. Porque a noção de teoria acadêmica está muito restrita dentro de uma circunscrição colonizada do que é teoria. Então, o que essas mulheres estavam elaborando, falando sobre o que elas estavam vendo, não era teoria, né? Então, é um pouco disso, assim, de percebendo também os limites desses espaços, de perceber como essas metodologias elas afastam mais pessoas, e não tem problema nenhum, gente, as mulheres negras não querem ser feministas, tá? Eu acho que o mais importante que a gente precisa construir com essas mulheres é a noção de direitos. Elas vão escolher se elas vão querer ser feministas, se elas vão se identificar com mulherismo africana, se elas vão se identificar com outros movimentos também de mulheres, e tá tudo bem. Agora, a noção de direitos e por que elas não têm esse direito, por que o patriarcado estrutura a vida delas como está estruturado, que é o essencial. E que elas consigam entender que a relação do que elas vivem não está desconectada do que de outras pessoas, de outros grupos também vivem, né? E aí os grupos eu já citei aqui, que são múltiplos, eu tenho até medo de ficar citando, porque parece que está sempre faltando alguém. Tem até que as pessoas falam, mas não falou de não sei quem. Porque são vários grupos, né? Por isso que não são minoritários, porque na verdade são maioria, né? São as pessoas que... Minoria é quem está no poder, porque a maioria não está no poder, não está tendo poder
para definir a sua própria vida, para ser autodeterminada. Aí a Mazi colocou um comentário. Acredito que um bom exemplo de como, quando lutas não se unem, elas se enfraquecem, é quando o feminismo abrange as mulheres trans, nos fazendo questionar que feminismo nós estamos apoiando. Exatamente. E isso está muito em pauta no Instagram atualmente, né? Eu não sei quais foram os últimos BOs que andou rolando por aí, mas todo dia um post rola no meu feed falando justamente sobre as pessoas estarem usando o feminismo, olha que ridículo, para validar a transfobia. Então, isso aí já mostra pra gente que o caminho não tá correto, não. Precisamos voltar várias casas, né, para entender o que foi que aconteceu no processo. E aí é isso. Acho que a gente pode ir encerrando. Obrigada, gente. Pode falar, Jaque. Não, eu só acho que esse BO é por causa do Laerte, né, que foi escolhido, ele é um trans, né, que foi escolhido como intelectual do ano, né, então talvez por isso que esteja ocorrendo essas publicações no Instagram. Pode ser. Eu vou desativar minhas redes, eu só tô conseguindo pensar em escrever minha qualificação. Então eu não acompanhei tudo, não. Só vi as pessoas postando, mas como não deixa de ser uma verdade, né? Isso já acontece sempre, então eu falei, tá bom. Deve estar acontecendo com mais frequência, acontecer alguma coisa específica. Então é isso, vou me despedir de vocês. Ficou mudo aqui, ninguém falou mais nada. Tô entendendo que tá acabando, né? Obrigada, gente. Obrigada, Deusa, novamente pela tua presença, pelo conhecimento que tu sempre consegue trazer aqui. Obrigada pela tua presença, Beatriz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Jaque, por terem compartilhado as vivências de vocês, as reflexões. Obrigada, Guilherme, também pelo teu trabalho conosco. Quero só reforçar que a lista de presença está no chat, assim como o formulário de doação do livro. A gente já teve 8 pedidos, já estamos conseguindo atender a todos, graças a Deus, e a gente fica muito feliz com isso. Espero ver novos rostinhos semana que vem, com o pessoal, os calouros que aceitaram muito bem o clube, gostaram muito da ideia. E... que bom, Gabi, a gente fica muito feliz com isso. E a gente espera, né, conseguir continuar com esse projeto do Clube de Leitura. Já teve pessoas vindo falar com a gente para continuar, porque estão gostando, querem saber já qual vai ser o outro livro. E eu espero muito continuar, que isso faça parte do CACIS mesmo, não só da nossa gestão. Esse é o problema no momento, né, que a gente ainda é a gestão do coletivo Mulheres em Desenvolvimento, é tudo ainda muito da gestão da Chapa Movimento. Mas aí vai ter eleição agora no final do ano. E se eu for eleita, eu quero continuar com o clube de leitura assim. Então, muito obrigada por todo mundo. E um beijo, gente. Até semana que vem. Beijão, galera. Muito obrigada ao intérprete de Libras, o Giriardi, por estar aqui conosco. Obrigada a todo mundo que está presente. Convidem os colegas que vocês sabem que deveriam estar aqui e faltaram. Vamos lotar essa sala, gente. Vamos fazer print? Não vamos fazer print? Para a gente já encerrar? Vou bater uma foto. Aí eu te mando. Já? Pronto. Ai, não, Gabi. Pronto, gente. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, bom descanso, boa semana.